Cristo, nossa justiça, capítulo 7. Uma verdade fundamental e abrangente. Nos capítulos precedentes, o assunto da justificação pela fé foi tratado sobretudo em seu aspecto histórico. O tempo, o lugar e a maneira qual o Senhor decidiu trazer perante seu povo esta verdade vital, fundamental do Evangelho, para o propósito de acrescentar força, poder e expansão à proclamação da mensagem do terceiro anjo, que tão significativamente lhe havia sido confiada. Chegamos agora a uma análise do assunto em seu aspecto amplo, e é apresentada nos escritos do Espírito de Profecia. A Assembleia de Minneapolis foi concluída com os delegados em maior ou menor incerteza e confusão com respeito à mensagem da justificação pela fé que havia sido apresentada. Mas a apresentação dessa verdade vital, com toda a agitação, discussão e perplexidade que produziu, não foi de forma alguma em vão. Ela deu início a um novo pensamento e estudo concernente ao grande tema da justificação pela fé e levou muitos a uma apreciação melhor, mais rica do Salvador, como seu substituto e penhor. Entre as maiores bênçãos que se seguiram àquela assembleia, conta-se a abundante instrução que o Senhor enviou a seu povo mediante o espírito de profecia concernente a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e de como viveu sua vida pela fé. Esta instrução é verdadeiramente iluminadora. É digno de nota que desde a Assembleia de Minneapolis tem-nos chegado, mediante o Espírito de Profecia, os seguintes volumes de instrução: Caminho para Cristo, em 1892, O Maior Discurso de Cristo, 1896, O Desejado de Todas as Nações, 1898, Parábolas de Jesus, 1900, A Ciência do Bom Viver, 1905, e Atos dos Apóstolos, 1911. É bem sabido de todos os que leram esses livros que o tema dominante é Cristo, sua vida vitoriosa na humanidade, seu sacrifício expiatório sobre a cruz e como ele agora pode ser feito a nós, pobres mortais, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Além desses livros intensamente espirituais, dezenas e dezenas de mensagens têm-nos sido enviadas através da Review and Herald, que contém a mais clara e auxiliadora instrução concernente ao tema da justificação pela fé. Tudo isso é de valor infinito para a Igreja. Lança um caudal de luz sobre o grande problema da redenção em todas as suas fases. Ao estudar adicionalmente o assunto da justificação pela fé, como apresentado no Espírito de Profecia, é importante que haja um claro entendimento de seu escopo. Esta não é uma doutrina de limitada intenção ou consequência de menor valor. Não é assunto com que alguém possa estar ou não familiarizado sem qualquer consequência. A justificação pela fé, em seu sentido mais vasto, abrange toda a verdade vital e fundamental da verdade do Evangelho. Começa com o posicionamento moral do homem quando criado e trata, número 1, da lei pela qual o homem deve viver. 2, da transgressão dessa lei. 3, da penalidade pela transgressão. 4, do problema da redenção. 5, do amor do Pai e Filho que tornou a redenção possível. 6, da justiça em aceitar um substituto. 7, da natureza da expiação. 8, da encarnação. 9, da vida isenta de pecado de Cristo. 10, da morte vicária do Filho de Deus. 11, do sepultamento, ressurreição e ascensão. 12, da segurança do Pai de uma substituição satisfatória. 13, da vinda do Espírito Santo. 14, do ministério de Jesus no santuário celestial. 15, da parte requerida do pecador a fim de ser redimido. 16, da natureza da fé, arrependimento, confissão, obediência. 17,
do significado e experiência da regeneração, justificação e santificação. 18. Da necessidade e lugar do Espírito Santo e da Palavra de Deus em tornar real aos homens o que foi tornado possível sobre a cruz. 19. Da vitória sobre o pecado por meio de Cristo habitando no interior. 20. Do lugar das obras na vida do crente. 21. Do lugar da oração em receber e manter a justiça de Cristo. E 22. Da culminação e libertação no retorno do Redentor. Esta é a grande abrangência da verdade incorporada na curta frase justificação pela fé. Uma pequena chave, diz Pearson, pode abrir uma fechadura bastante complicada e uma grande porta. E essa própria porta pode conduzir a um vasto edifício com depósitos de belezas e riquezas de valor incalculável. A curta frase justificação pela fé abre a porta de todos os valiosos depósitos de riqueza e glória do Evangelho em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vale a pena observar neste ponto algumas das expressões encontradas nos escritos do Espírito de Profecia que servem para introduzir ou propiciar uma estrutura apropriada para esta bela verdade. Traz as credenciais divinas. A mensagem presente, justificação pela fé, é mensagem vinda de Deus. Tem as credenciais divinas, pois seu fruto é para a santidade. Review and Herald, 3 de setembro de 1889. Um pensamento precioso. O pensamento de que a justiça de Cristo nos é imputada, não por causa de qualquer mérito de nossa parte, mas como dom gratuito de Deus, afigura-se um pensamento precioso. Review and Herald, 3 de setembro de 1889. É a mais doce das melodias. A mais doce das melodias que procedem de lábios humanos, justificação pela fé e a justiça de Cristo. Review and Herald, 4 de abril de 1895. É uma pura e alva pérola. A justiça de Cristo, qual pérola pura e alva, não tem defeito, não tem mancha nem culpa. Essa justiça pode ser nossa. Review and Herald, 8 de agosto de 1899. Em seu sentido mais verdadeiro, a justificação pela fé não é uma teoria. É uma experiência, uma mudança vital que tem lugar no crente em Cristo. Coloca o pecador em novo posicionamento diante de Deus. É a essência do cristianismo, pois lemos: o sumário e substância de toda a questão da graça e experiência cristã estão contidos na crença em Cristo, em conhecer a Deus e seu Filho a quem ele enviou. Religião significa a presença de Cristo no coração, e onde ele está, a alma avança em atividade espiritual, sempre crescendo em graça, sempre prosseguindo para a perfeição. Review and Herald, 24 de maio de 1892. Perder de vista esta verdade abrangente, fundamental, maravilhosa, é deixar escapar aquilo que é vital no plano de redenção.